Fala meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal do Bradock Show. Todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição, tá ali fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. Muito obrigado a todos e vamos pro vídeo. Brasília está de clima de pré-Lava Jato, né? E esse caso do Banco Master, que as investigações, pelo visto, estão só começando, né? Isso dá um roteiro de série da Netflix, daquelas de maratonar, né? Então, realmente, é uma coisa atrás da outra. Aliás, mais relevante do que isso, porque essa cena realmente é ontológica, né? Ilustra muito bem o ponto em que chegamos, né? O sujeito jogar uma mala com dinheiro do prédio, mas eu acho que mais relevante do que isso hoje, no caso do Banco Master, né, é a reportagem, acreditem se quiser, né, da Daniela Lima e do Fábio Serapião, pelo UOL, mostrando que os aparelhos do Daniel Vorcaro citam diretamente Dias Toffoli. E a Polícia Federal levou o material, então, a Edson Fachin, claro, né, porque se você entregar para o Toffoli, só o Alexandre de Moraes que tem essa prerrogativa, né? Eu sou investigado, réu, promotoria, tudo junto. O Toffoli tinha que ser afastado imediatamente dessa relatoria para dizer o mínimo, né? Se um sujeito jogou a mala de dinheiro, o Toffoli, não sei, metaforicamente falando, jogou o telefone lá nos cafundéus de um lago em frente a um resort, né? Então, assim, a situação é dramática. Nós estamos vendo muita gente envolvida. As investigações estão acontecendo, apesar da tentativa de abafar o caso aí por muita gente poderosa, né? Emilinho, isso tem potencial aí realmente de abalar as estruturas da nossa republiqueta. Eu sei que tem muita gente que fala, não, já perdi as esperanças, tudo acaba em pizza nesse país, é o país da impunidade. E são argumentos sólidos, né? Não dá para rebater quem pensa assim, ridicularizando, alguma coisa assim, porque essas pessoas estão com a história do Brasil recente a seu favor. Mas eu quero acreditar, né, que por pressão, por trabalho da própria imprensa, que está tentando resgatar algum jornalismo aí, principalmente quando o assunto é corrupção, parece que essa turma topa trabalhar, né, para fazer jornalismo, porque é uma pauta mais, não sei, mais quente nas redações. O fato é que eu não sei dizer se esse troço vai ser enterrado, abafado tão fácil assim, não. Vamos torcer que não. E vamos cobrar, né? Aqui no Bradock, nós vamos ter sempre esse papel independente, corajoso, de cobrar investigações e punições a quem ficar claro ali que está envolvido e tem culpa no cartório. Aliás, você citou aí essa notícia quente, né, dos aparelhos do Vorcaro. Eu vou até pedir para colocar o insert antes do comentário aqui do Silvio Navarro, porque a gente separou, inclusive, essa pauta aqui. O escândalo Master chegou ao coração do STF. A Polícia Federal encontrou conversas entre Toffoli e Daniel Vorcaro nos aparelhos do dono do banco e levou o material pessoalmente a Fachin. São 3 novas frentes de investigação com pessoas com foro no Supremo e também no Congresso. Toffoli é o relator do caso Master e insiste que não há motivo para se declarar impedido. A família do ministro tem resort que fez transações milionárias com fundos ligados ao banco. Agora, as conversas reveladas, a crise tende a se aprofundar. O STF está, abre aspas, profundamente dividido sobre o que fazer, Silvio Navarro. E sobre como segurar, tem horas que não dá mais. Então, eu também acho que esse caso Master é um caso similar à Lava Jato. Lava Jato teve 7 anos e 80 fases. Esse caso é um caso ainda recente no nosso noticiário político-policial.
se compararmos com a Lava Jato. Mas fato é que as cifras são muito altas, as autoridades já apareceram, pelo menos algumas, tem figuras muito graúdas na Praça dos Três Poderes. O ministro Dias Toffoli não tem como se desvencilhar desse caso. É o sobrenome dele, é a família dele que é dona de um resort. Aliás, dizem que o resort era dele, é como o sítio de Atibaia, já que traçamos aqui um paralelo em relação à Lava Jato. O sítio não era do Lula, mas o pedalinho estava lá com o nome dos netos. Os artigos pessoais da Dona Marisa estavam no quarto, na casa, e o Lula foi mais de uma centena de vezes. Agora o Toffoli passou boa parte do ano no resort, tem uma casa que é dele, um heliponto que parece particular, onde recebe banqueiro, onde recebe empresário, bem à vontade, né, de bermudas, camiseta. Segundo os funcionários do resort, é dele. Aliás, tem um barco lá que o funcionário diz, isso conforme reportagem do portal Metrópolis, aquele barco ali é do ministro. Então, os elementos estão todos aí. Tem a questão da ligação com o PT da Bahia, tem as reuniões que aconteceram envolvendo Galípolo, Lula, tem a mansão do próprio Daniel Vorcaro, que tinha um bunker para degustação de charuto e vinho, parece filme de gangster, parece filme de máfia, né, no cinema. Você imagina você ter um bunker dentro da sua casa, com 4 poltronas, até essa descrição consta da reportagem, para a degustação de charutos e vinhos. O que será que não é debatido neste ambiente tão reservado? E, segundo as fontes da reportagem, estavam lá também o dirigente do BRB, que é o Banco Regional de Brasília, envolvido na negociação, outros personagens, outras pessoas também importantes. Pois bem, todos os elementos estão aí. Aliás, a Lava Jato teve seu lado pitoresco, tem aquele lado até anedotário, assim como o mensalão. Agora também não falta mais isso para o caso Master. É dinheiro voando pela janela. Né? A gente está acostumado com os escândalos no Brasil. Né? O escândalo do Brasil tinha propina na boca do caixa, no mensalão, dinheiro acomodado em mala, que entrava com um carequinha dentro do Congresso Nacional, era o Marcos Valério. Depois nós assistimos dinheiro na cueca do assessor do José Guimarães, que hoje é um deputado importante do PT do Ceará. Nós acompanhamos depois, em 2009, me recordo em 2009, uma operação que pouca gente talvez se lembre, mas quem é do Distrito Federal, batizada Caixa de Pandora, Operação Pandora, né? Era uma operação que enredou políticos do Distrito Federal ligados a José Roberto Arruda, então governador. Naquela época nós assistimos, ali tinha dinheiro em meia, dinheiro em calcinha, teve a oração da propina, eles rezando ali, porque tinha uma videoteca montada por um funcionário, um integrante, era secretário, mas acabou gravando todo mundo pegando dinheiro. Como chamava o sujeito? Durval Barbosa era o nome dele, era um secretário do Arruda. Então, oração da propina, dinheiro em meia, agora tem dinheiro voador. Essa eu não tinha visto ainda, jogar dinheiro pela janela, né? Então, até esse lado né, de chanchada brasileira, né, e até isso, esse caso já tem. Mas acho muito difícil, Emelinho, segurar uma história como essa. E se o portal UOL, se a Rede Globo, se determinadas emissoras e veículos de comunicação, a gente sabe que eles resistiram muito, né? Seguraram até quando começa a aparecer. Eu acho que esse é um novelo sem fim. Essa cena realmente foi mais uma dessas lamentáveis, né? Mas que a gente vai guardar na memória para sempre. Ainda mais isso eu não esperava, viu? A gente vive na era do dinheiro digital, do Pix. Aí você vê o dinheirão voando pela janela. É só no Brasil. É só no Brasil. Agora vamos continuar falando de escândalo, né? Vamos passar para o escândalo do INSS. Lula chamou advogado para conversar com Lulinha sobre o escândalo do INSS. Quando o pai precisa de advogado para conversar com o filho, não é papo de família, é estratégia jurídica. Lula revelou que teve conversa séria com Lulinha sobre a citação na CPMI do INSS. O que ele não contou? A reunião foi no Alvorada, em dezembro, com o advogado presente. Lulinha mora na Espanha, mas voou para Brasília só para esse encontro. Negou irregularidades e lembrou a fake news
da Ferrari de ouro. Se não tem nada a esconder, por que trouxe o advogado? Constar, tá aí, ó. Você vê, imagina a conversa séria, né? Você consegue imaginar, né? É uma conversa tão séria, né? Que conversa séria. Emilinho, não teve absolutamente uma alma viva que tenha acreditado na narrativa do Lula. Eu chamei meu filho, disse: se tiver alguma coisa envolvida, vai pagar por isso, não sei o quê. Ninguém acreditou nisso. Até porque é a história mais mal contada e estranha da história, porque do mundo, porque ele não deu continuidade à fala. Todo mundo, pelo menos com o mínimo de curiosidade, aguardaria a próxima etapa, né? E aí? E o que ele disse? Não importa, né? Então é tão surreal que o Lula obviamente quis bancar o intransigente com malfeitos, né? Inclusive dentro da família. O que é uma mentira deslavada. O Lulinha é reincidente, lá a história da Game Corp, da Oi, já lembrei aqui no programa algumas vezes, né? Saiu de monitor de zoológico para sócio multimilionário de empresa de game, vendida para uma empresa de telecom, que logo depois teve uma mudança na Lei Geral de Telecomunicações, assinada pelo Lula, que permitiu que ela comprasse uma concorrente, né? Então são as coincidências da vida. A Veja, na época, chamou de Ronaldinho do Lula, né? E Ronaldinho Estamos aqui no Conexão Política. Últimas investigado. No caso, Master joga mala, dá dinheiro pela janela ao ver a PF chegar. Durante o cumprimento de mandatos de busca e apreensão em Balneário do Camboriú, na quarta-feira, dia 11, um dos investigados por possível irregularidades relacionadas à previdência ao liquidado. O Master lançou uma mala de dinheiro pela janela. A ação faz parte da terceira fase da Operação Barco de Papel realizada pela Polícia Federal. Essa ação é um desdobramento da Operação Cumpre AC0, iniciada no final do ano passado, que revelou indícios de delitos financeiros associados ao banco. A investigação constatou que o Banco Master havia negociado carteiras de crédito supostamente fraudulentas com o Banco de Brasília, BRB, totalizando 12,2 bilhões. Além disso, foi identificado que diversos institutos de previdência de dados municípios investiram em recursos em títulos de artistismo risco do Master, dinheiro apreendido em veículo de luxo. Conforme comunicado à Polícia Federal, ao chegar ao local, os agentes encontraram um dos indivíduos do apartamento atirando uma mala de dinheiro em espécie pela janela, além de quantia recuperada. A operação resultou na apreensão de 2 veículos de luxo e 2 smartphones, ao valor total em dinheiro foi informado. Além da busca em Balneário Camboriú, a Polícia Federal também cumpre mandatos em Itapema, Santa Catarina. Não foi esclarecida a relação entre Rio Previdência e o Instituto Previdência dos Servidores do Estado de Rio de Janeiro e o Estado de Santa Catarina. Investigações indicam que o Previdência teria investido 970 milhões em títulos não garantidos do Fundo Garantidor de Crédito, gerenciado e recursos de cerca de 235 mil beneficiários. Na semana anterior, o presidente da entidade, Davis Michael Antunes, foi detido na segunda fase da operação por suspeita de gestão fraudulenta, desvio de recurso público e corrupção relacionadas ao dinheiro destinado a aposentadorias, pensões. Em declaração à Polícia Federal, pelo menos 9 aplicações feitas entre 2023 a 2024, comprometendo os fundos das aposentadorias e pensões dos
servidores estaduais. Davis havia renunciado ao cargo em 23 de janeiro após uma operação da Polícia Federal que visou a cúpula da instituição no contexto das investigações sobre a venda das carteiras de crédito em Astro Master e o BRB no ano anterior por 12,2 bilhões, como uma resposta à primeira fase da Operação Banco Papel. E o Previdência manifestou que está à disposição das autoridades competentes para prestar todos os esclarecimentos necessários e reafirma seu compromisso com transparência, legalidade e a defesa dos recursos previdenciários.